nós vamos falar sobre a reconciliação com os adversários. Interessante não usarmos a palavra inimigos, né? Espírita deve evitar falar inimigo, né? Vamos falar adversário, porque adversário ele fica sendo adversário uma época, depois já não é adversário mais, né? O inimigo é mais pesado. Então vamos falar sobre a reconciliação com os adversários. Mas nós, para chegarmos nesse ponto onde Jesus expressou esse ensino, nós gostamos de recuar no ensino e voltando até chegar lá no ponto que ele fez essa colocação. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reservou o capítulo 10 para uma das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa o quê? Feliz, né? Feliz. Então, bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos explicar por que a gente está começando com isso, porque o tópico da reconciliação em O Evangelho segundo o Espiritismo está nesse capítulo, no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, a etimologia da palavra misericórdia, ela vem do latim, formada pela junção de miserere, ou seja, ter compaixão, e cordis, coração. Então, misericordioso é aquele que tem compaixão do coração, ou seja, ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário, ou seja, importar-se com o que o outro está sentindo. O contrário de tudo isso chama como? Egoísmo, que é algo que nós trazemos, parece que faz parte de nós. Nós temos, em menores ou maiores porções, o tal do egoísmo. Essa que é a verdade. Então, é a grande chaga nossa, espiritual, chaga da nossa alma, é pensarmos em nós acima de tudo. E, quando é assim o tempo todo, é muito pouco provável que a gente conquiste alguma coisa nas reencarnações. Então, quando se fala em misericórdia, nós estamos trazendo para o cenário da nossa vida alguém e estamos nos importando com essa pessoa. E olha que Jesus, ele deu lições que nos chocaram, né? Nós vamos ver, porque ele pediu para a gente amar o inimigo. Aí ele nem falou adversário, ele falou inimigo mesmo. Eu costumo dizer que isso é aquele, como se diz nas empresas, é o choque de gestão. Você está com um pensamento que isso aqui que é o certo, aí vem um pensamento totalmente contrário. Porque o natural é você amar a sua família, a sua raça, as pessoas que pensam como você, isso é muito fácil. Agora, o oposto a isso é muito difícil, realmente. E é esse o desafio espiritual. E o que a gente está vendo hoje, no convívio com as pessoas, no que está acontecendo com a humanidade, é incrível que até hoje tenha guerra no mundo. Tenha guerra por território, por coisa material, onde as famílias são dizimadas, onde se mata. Os nossos jornais aqui no Brasil é o tempo todo mostrando coisas ruins, gente agredindo, roubando, violentando, é isso aí. É o meio que a gente está vivendo. Nós estamos nesse mundo de provas e expiações. O que a gente vai fazer? Nós vamos tentar alinhar nossa vida com algo melhor do que isso, que ensinou, no caso, Jesus, para a gente colaborar com ele para construir um planeta melhor. Porque o planeta não vai se tornar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração por mágica. Não vai vir um pó de pirlim-pim-pim lá do espaço e falar, pimba, agora vocês são mundo de regeneração. Não. É o avanço moral dos habitantes do planeta que vai fazer com que isso alcance, né, essa meta. Então, vamos falar um pouco dessas tais bem-aventuranças, porque são as condições para a nossa felicidade. E Mateus registrou no capítulo 5, que é o capítulo que começa o Sermão do Monte, né? O grande discurso de Jesus, que percorre os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mas começa no 5 justamente com as bem-aventuranças, quando Mateus coloca que Jesus
subiu ao monte para falar. Então, isso tem um simbolismo. Ele fala elevadamente, dirigindo-se às nossas individualidades eternas. Ou seja, Jesus estava se dirigindo ao nosso espírito eterno, que reencarna aqui, ali, mas é o mesmo espírito que está no caminho evolutivo. Então, esse ensino não é direcionado só para a nossa personalidade, a nossa personagem que está nesse momento encarnada. Não. É para quem nós fomos e para quem seremos. Essas serão as condições para nós alcançarmos felicidade. Então, são etapas, são degraus. E começa com pobres de espírito, que normalmente se traduz pelos humildes, mas são os espíritos que estão iniciando o caminho evolutivo. Eles estão lá no comecinho, nós mesmos, lá atrás, na ignorância, sem saber ainda que direção tomar, o que fazer. E aí o mestre disse, porque deles será o reino dos céus. Isso é um determinismo. Não importa como nós começamos, nós chegaremos no reino dos céus, entendendo que reino dos céus não é lugar. Reino dos céus é estágio evolutivo. É quando nós conquistamos um avanço moral tão alto que aí nós estaremos no reino de Deus, no reino dos céus. É o que Jesus tentou fazer, nos ensinar o caminho para chegar lá. Depois ele continua: os que choram serão consolados, os mansos herdarão a terra, os sequiosos de justiça serão satisfeitos. E vem lá na quinta bem-aventurança falar dos misericordiosos. Se a gente reparar, as 4 primeiras bem-aventuranças falam de nós. Nós. Eu, ainda ignorante, pobre de espírito, eu, quando estou passando por dificuldades, ainda estou chorando com a minha sensibilidade. As questões emotivas, né? Os mansos herdarão a terra. Herdar a terra significa que quem abrandar a emoção vai poder reencarnar na terra quando ela evoluir. Vou chegar lá no mundo de regeneração. Os que têm desejo de justiça, de perfeição, serão satisfeitos. Então, apontando para a gente tudo que tem a ver com o nosso espírito. Aí, quando ele entra na quinta bem-aventurança, ele introduz um elemento que está fora de nós, que é o próximo. Misericórdia. Aí nós trazemos para o nosso campo de felicidade a necessidade de colocarmos o próximo na equação. Então, a grande lei é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua inteligência. Primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Então, tem uma semelhança. Amar a Deus, amar o próximo. Como é que ama Deus sem amar o próximo? Não tem jeito. A gente estuda na escola que o sinal de igualdade, igual é igual. Sem amar o próximo, não amamos Deus. Por mais que a gente faça 1000 coisas para mostrar que a gente ama Deus. Na verdade, o caminho tem que ser na direção das pessoas que convivem conosco. E aí vem os puros de coração, verão a Deus, né? Uma percepção pela elevação. Os pacificadores, aqueles que transmitirem a paz, serão chamados filhos de Deus, ou seja, reconhecidos como filhos de Deus. Muito bem. O Kardec, então, vem dar uma explicação em O Evangelho segundo o Espiritismo. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Aí começa de novo a esbarrar com a gente, né? Questão do perdão. Perdão é algo bem desafiador para todos nós, porque nós sempre achamos que há uma maneira de a gente fazer um sectarismo. Eu perdoo nessa condição, mas naquela ali não perdoo. Essa aqui eu não tenho jeito de eu perdoar, não. É ou não é? Na verdade, é o que nós costumamos fazer, ou costumávamos fazer, já não fazemos mais, quem sabe, né? Mas essa questão do perdão ela é tão importante que Jesus, quando ensinou a oração dominical, o Pai Nosso, no Sermão do Monte, ele fez no capítulo 6 do sermão do Mateus, né? E ele colocou logo após a oração do Pai Nosso,
livrai-nos do mal. Aí vem, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará. Para ficar bem claro, né? Aí é o seguinte, que lei que a gente estuda no Espiritismo que está inserido isso aqui? Se eu perdoar, serei perdoado. Lei de causa e efeito. Essa é a grande lei. É a lei que rege a nossa vida. Ou seja, nós vamos receber de acordo com aquilo que nós estivermos doando, estivermos plantando. Existe um equilíbrio perfeito na justiça de Deus para resolver todas as situações que nós achamos que são injustas. Por exemplo, se nós temos, de repente, a notícia de uma doença grave no nosso corpo físico, a maioria das pessoas o que faz? Quando não tem essas noções que o Espiritismo traz, muitas vezes se revoltam contra Deus. Deus é injusto. Olha a doença que ele trouxe para mim. Eu estou aqui agora com os dias contados, etc. Não se levou em conta as vidas passadas, a nossa vida, o que nós fizemos antes, que é um fundamento espetacular da doutrina espírita sobre a reencarnação, que vem explicar de forma maravilhosa como é que esse mecanismo da justiça fecha, nada fica para trás. Uma pessoa comete um assassinato ali, escondidinho, ninguém vê. Assassinato, até usei um termo, logo um exemplo muito forte, né? Comete um crime, ninguém viu, não adianta, está visto, está registrado, está no prontuário espiritual, está marcado no espírito, no perispírito e vai ser conduzido adiante para outra reencarnação ou para outras reencarnações para sofrer a depuração daquele crime. Nós vamos ver aqui algumas coisas que Jesus falou que vão até explicar isso muito bem. Então, a questão do perdão, quando nós lidamos com esses ensinos, é preciso que a gente entenda que Jesus estava tentando nos direcionar para uma espécie de um raciocínio inteligente, emocional. Olha, é melhor você perdoar, que quem vai ser prejudicado se você não fizer isso é você mesmo. Quanto mais tempo você ficar sem perdoar, pior para você. Porque se você não conseguir ficar livre disso, você vai levar esse sentimento para o campo espiritual, aí o seu lugar lá já não vai ser dos melhores, né? Onde nós vamos ser alocados depois da desencarnação, e vamos ficar com pendências para a próxima reencarnação, quem sabe para as demais. Então, aquele pensamento assim, eu já ouvi algumas vezes, não sei se vocês já ouviram, eu não tenho que perdoar ela, não. Quem tem que perdoar ela é Deus. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Não tem que perdoar ele, não. Quem tem que perdoar ele é Deus. É uma terceirização do problema, né? E nós é que somos o responsável pelo problema, mas a gente passa para Deus resolver. Porque não estamos raciocinando e porque realmente é um caminho que exige muito de nós. A gente sabe disso. Então, para falar de perdão é muito bonito, mas exige um esforço íntimo, exige raciocínio, exige humildade, abnegação, engolir sapo, não é isso? É isso que exige todo esse esforço com Jesus, né? Então, Kardec prossegue falando do ódio do rancor, que denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Como é que a gente esquece a ofensa? Nem sempre é pela memória. Aconteceu, alguém me agrediu 10 anos atrás. Eu vejo a pessoa, eu lembro que ela me agrediu. A memória funciona, mas a memória emotiva, afetiva, essa que nós temos que trabalhar. Se a gente conseguir enxergar isso sem nos sentirmos afetados mais, pensando que a pessoa estava numa época de ignorância dela, praticando o mal, ou o contrário, que fui eu que me senti ofendido, mas ela não teve intenção de ofender. E muitas vezes nós é que somos o começo, o meio e o fim do problema. Por causa do orgulho, né? Como ousas falar comigo desse jeito? Né? A gente sobe lá no pedestal, dá a carteirada,
e nós conseguimos criar uma ofensa onde não era para ter ofensa. Então, tudo isso é levado em conta na perfeita justiça divina. Aí Kardec, aqui, desculpa, tem muita coisa, eu vou explicar por quê, nós vamos devagar aqui, tá? Mas o Kardec, no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele passa a destacar o ensino de Jesus, como é que nós devemos nos comportar diante da ofensa. Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele só coloca o versículo 15, 21 e 22, que eu destaquei de azul. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. O que ele está dizendo? Se nós recebemos uma ofensa de alguém, uma agressão, alguma coisa, devemos, em primeiro lugar, tentar resolver a dois, sem envolver outras pessoas. Repreende-o entre ti e ele só. Por que será que Jesus estava pedindo ou recomendando isso? Para não haver humilhação, para não haver propagação do problema. A gente tentar fazer esse acerto entre nós e a pessoa. Claro que tem que haver um método certo de fazer, né? Se nós usarmos de revide, nós podemos até piorar, né, a ofensa, fazemos uma maior ainda. Então, a alma, quando ela vai se elevando, ela consegue resolver o problema sem humilhar e aguardando pacientemente, porque às vezes a pessoa nem reconhece que ofendeu ou não quer aceitar esse pedido, esse acerto conosco. Então, tudo, na verdade, é por nossa conta. Vai cair na nossa conta. A ação que importa é a nossa. Não é a que o outro fez conosco, não. É a nossa ação que vai contar na lei de Deus. Então, se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Se nós conseguirmos, numa conversa, esse caminho de retomar a amizade, de desfazer aquele problema, pronto, ganhamos o irmão, ponto para nós. Aí Kardec pula lá para baixo. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? O Pedro quis ser generoso, né? Até 7 vezes, Jesus? Não, até 70 vezes 7. O que significa? Isso é uma expressão que quer dizer infinitas vezes, quantas forem necessárias. Foi a resposta de Jesus para ele. Mas o que ficou no meio do caminho que não está no Evangelho? Olha só, se o irmão não te ouvir, que a gente foi lá conversar, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ou seja, tenta encontrar outras pessoas que te ajudem a resolver um imbróglio, vamos dizer assim, a eliminar aquele problema, a desfazer aquela ofensa, a retomar a amizade. E se não as escutar, se a pessoa ainda estiver renitente, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Expressões que Jesus usou para a época. O gentio era o pagão e o publicano era considerado pecador para o judeu, era o cobrador de impostos, né? Era o judeu que cobrava impostos dos judeus para favorecer Roma, os dominadores. Então, o povo judeu odiava os publicanos, apesar de que era apenas uma profissão. Não é? É como a gente aqui odiando o pessoal do imposto de renda quando vem atrás da gente, né? É algo semelhante. Mas é como se fosse isso. Então, ele usa essa expressão, ele pede para outras pessoas tentarem ajudar, para ver se a instituição, né? Se você, seus amigos e a própria instituição não conseguirem convencê-lo sobre o perdão que ele deve levar em conta em relação àquela ofensa, então considera que ele é uma pessoa desligada dos assuntos espirituais. Você não vai conseguir solução com ele. Agora, ele explica que tudo que ligardes na terra, todas essas conquistas, será ligado no céu. Significa,
vai ser bom para nós depois, quando a gente retornar para o campo espiritual, vai ser considerado um crédito a nosso favor, nós termos conseguido conquistar aquele perdão. E tudo que desligar será desligado. Ou seja, se a gente complicar as coisas, aí vai ser complicado depois. Se a gente não fizer questão de reatar, de retomar as boas relações, então também vai ser considerado, né? Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai. Então, Jesus colocando que será uma coisa divina, não é? Conseguir esses acertos, né? Essa missão de apaziguação. Porque onde a gente estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. É uma frase muito conhecida. Então, Kardec saltou tudo isso, né? Porque o objetivo dele era passar o ensino e não fazer uma interpretação completa do Evangelho. Aí ele vem com a explicação, palavras do Kardec, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec põe a palavra dos Espíritos e põe a dele próprio, né? E em suas análises ele colocou, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Lei de causa e efeito. Não é Deus em pessoa que vai estar lá, você não perdoou, não, né? Vem cá. Não existe isso, não. Deus é um princípio inteligente, não é uma pessoa que está lá olhando a gente. Não. Deus está conosco pela instituição da lei de causa e efeito que nos acompanha em tudo que a gente fizer, no campo material ou no campo espiritual. Aí nós vemos a justiça divina sendo realizada conosco e nos impulsionando para a perfeição. Com que direito reclamaria ele, né, quem não perdoa, o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? É aquela questão do egoísmo. A gente não enxerga assim, enxerga o outro. O que é que o outro precisa fazer? E nós não... Como é que é aquela frase que Jesus falou? Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não enxergas a trave que está no teu? Então, Jesus tinha uma sabedoria, uma coisa impressionante. Ele falava coisas simples, mas mostrando como que a gente costuma funcionar. A gente vê muito o erro dos outros, mas não vê os nossos erros. E os nossos erros, para nós que estamos procurando o caminho religioso, eles são a cobrança é maior, porque nós temos que fazer mais. Nós já temos interesse pela religiosidade, então nós temos que fazer mais, independente se os outros vão fazer ou não. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, o negócio 70 vezes, 7 vezes. Então, Kardec passa a analisar o alerta de Jesus sobre a reconciliação. Agora, nós vamos entrar na reconciliação. Julgamos interessante verificar todo o trecho. Também não vou falar só as palavras que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi só o versículo 24 e 25. Mas vamos entender desde lá de trás. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Isso é frase típica de Mateus, que Mateus dirigiu o evangelho dele para os judeus. Então, os antigos significa os que estavam lá estudando a Torá, o Torá, né, o livro dos judeus, que tem o Pentateuco mosaico e outras leis judaicas. Então, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. O crime era matar. Ao mesmo tempo que lá na lei de Moisés manda matar, né? Os moabitas, os amalecitas. Então, para certos casos, podia ir lá e matar, não tinha problema não. Então, é uma lei muito antiga, muito confusa. Mas Jesus lembrou que Jesus sabia as escrituras, né? Não matarás. Eu vos digo, aí ele vem trazer a nova lei. Todo aquele que se magoa contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem chamar seu irmão de tolo estará sujeito ao tribunal. E quem chamá-lo louco estará sujeito ao vale dos gemidos de fogo, que é a Geena, que a gente conta lá no Evangelho. Não está aparecendo aqui uma escadinha de problema? Magoa, vai estar sujeito ao julgamento. Chamou de tolo, vai estar sujeito ao tribunal. Chamou de louco, então a coisa está piorando, né? E ele está mostrando o resultado disso aí. Nós vamos trabalhar isso aqui daqui um pouco. Se estiver depois apresentando tua oferta no altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
Deixa a tua oferta, vai lá reconciliar primeiro e depois vem apresentar a tua oferta. E aí ele dá a frase que é o alerta para nós. Concilia-te depressa, vamos falar de novo, depressa, com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido na prisão. Em verdade te digo que não sairás dali até pagares o último centavo. Muito bem. Então, não à toa Jesus afirmara ter vindo para aperfeiçoar a lei. No versículo 21, ouvistes o que foi dito, não matarás? A Torá proíbe apenas matar, ou seja, é digno de castigo só se você provocar interrupção da vida física. Mas Jesus esclarece que o suicídio moral é tão grave quanto aquele e passível de resgate doloroso. Ou seja, não basta só não matar. Não é a morte física. Tem um outro tipo de violência moral, que é o que ele vai mostrar em seguida, né? Então, vamos ver essa divisão dos graus. Primeiro foi aquela, né? Todo aquele que se magoa contra o teu irmão. Então, esse trecho aqui que nós vamos apresentar aqui nesse slide, olha lá. Ó. O que se magoa contra o teu irmão, desgosto ou mágoa, é um movimento íntimo, concorda? Como é que a pessoa vai saber que eu estou magoado? Às vezes ela não está me vendo e eu estou magoado com ela. Então, é uma coisa íntima, movimento íntimo, de ressentimento, sem nenhuma repercussão exterior. Eu não envolvi ninguém. Ela fez alguma coisa comigo, eu fiquei magoado com ela. Então, o problema é meu, é uma imperfeição minha. Então, a condenação será um julgamento simples. É julgamento pela lei de Deus, lei de causa e efeito. É um resgate o quê? Puramente individual. Não envolveu ninguém. Eu que vou ter que resgatar e reparar essa imperfeição da minha alma de ficar magoado, ressentido. Quem chamar seu irmão de tolo é uma repercussão que já começa a envolver outro, porque eu falei tolo, aí eu procurei ofender. O aborrecimento que se exterioriza com uma injúria, chamando a criatura de tola numa demonstração de desprezo. Então, o julgamento é maior, o peso, a pena é maior. É um resgate grupal, não é mais individual, porque envolve outra pessoa e pode envolver outros que ouviram eu falar aquilo, né? E quem chamá-lo louco, aí é uma ofensa grave, aí eu estou tentando denegrir a imagem, né? Uma ofensa caluniosa, com isso causando prejuízos morais graves, uma calúnia, uma acusação, pelo desprestígio de responsabilidade ela é atribuída, sem base na verdade, ou seja, eu espalho uma falsidade a respeito de alguém e a pessoa começa a ser prejudicada, né? Muitos passam por isso, né? Muitos passam por isso. Então, a condenação sujeito ao vale dos gemidos, ou seja, aí, quem sabe, várias reencarnações para resolver o problema. É um resgate coletivo. Por quê? Uma ofensa caluniosa se propaga para várias pessoas. No final, tudo isso aqui está dizendo o seguinte: há resgates que são meus individualmente, outros que envolvem a minha pessoa com um pequeno grupo e, às vezes, com uma coletividade. Então, o resgate com a coletividade é muito fácil a gente pensar num exemplo, né? Líderes que estão dirigindo a nossa vida civil, né? Líderes que estão coordenando multidões aí, seja no campo da política, seja no campo das empresas e tal, que podem ajudar muitas pessoas, como podem prejudicar muitas pessoas. Então, vão ter que arcar com resgates nesse campo, né? Esse campo da extensão do problema, não é? Bom, e as oferendas? Se você tiver no altar, pôr uma oferenda, e você lembrar ali, nossa, eu tenho um problema com fulano, deixa a oferenda aqui. Vai lá depressa, resolve com ele. Depois vai resolver a questão da oferenda. O que quis dizer isso? O que vale mais? A oferenda ou o amor ao próximo? É aquilo que eu falei antes, né? Amar a Deus, amar o próximo. Amar a Deus, eu faço oferenda, eu faço jejum, eu faço um monte de orações, eu vou na casa espírita, tomo um balde de água fluida toda semana,
Eu posso inventar 1000 coisas, né? Eu guardo datas, eu até coloquei aqui, ó. Não faz parte do entendimento espírita guardar datas. Sexta-feira da Paixão eu não como carne, então eu estou de bem com Deus. Não queremos ofender essa crença de ninguém. Mas ela é tão comum no Brasil, quando a gente entra para o Espiritismo, a gente tem que parar para pensar. A doutrina me pede para eu fazer isso? Absolutamente não. A doutrina pede a reforma íntima. Não é ir lá em determinada data fazer um jejum. A gente respeita quem quer fazer isso. A gente estávamos fazendo um estudo lá no grupo Sheila ontem, e uma senhora nos cercou na saída para dizer, não sei como é que o assunto surgiu, que ela não estava entendendo que tem uma pessoa que ela conhece que está participando de um grupo de estudo da Revista Espírita lá com ela, e que a pessoa é católica. E olha que absurdo, ela não larga o catolicismo. Se ela não está vindo para o espiritismo, porque... Eu falei, olha, mas o objetivo do catolicismo, do espiritismo e qualquer outra religião não é nos aproximar de Deus, e a aproximação de Deus se faz pela reforma íntima, é mudança de comportamento. A aproximação de Deus não faz com oferenda, com enfeite, com isso, não. Então ela pode ficar no catolicismo, também no espiritismo, pode ir para o budismo, fazer o que ela quiser. Se ela estiver conseguindo se transformar moralmente para melhor, ótimo. A missão da doutrina espírita não é retirar as pessoas das suas crenças e trazer para aqui, não. Pode ser que outras religiões façam isso, né? Nem aceitem as ideias espíritas, repugnam a entrada de um espírita no templo. Aqui não. Tudo aberto em São Bento. Podem vir à vontade, senta aqui. A doutrina espírita é de exposição. As ideias são expostas e você aceita se quiser. Não é de imposição. Você tem que não sei o quê. Não, nada disso. Então, essa frase de Jesus ela é muito significativa. Se você estiver colocando a oferenda, mas você lembrar que tem um problema, esquece a oferenda por enquanto, que é secundário. É só isso que ele está dizendo. Vai lá reconciliar. E ele diz, depois você volta e põe a oferenda. Jesus não falou assim, bobagem fazer oferenda. Não. É o mesmo caso, por exemplo, do batismo, né? Como é que fica o espírita com o batismo? A maioria das nossas famílias são católicas. Ou eram, pelo menos, né? Eu não posso basear na minha idade, na minha experiência. Mas a minha família toda do catolicismo. Eu conheci o espiritismo já com 38 anos que eu entrei para a doutrina. Aí, o que acontece? A gente fica naquela, mas eu tinha na minha cabeça que precisa batizar, porque senão não sei o quê. A doutrina te mostra o caminho. Aí você vai estudar para que serve essa prática, qual o objetivo dela, ela é realmente necessária, tal. Aí a gente tira as nossas conclusões. E o que a gente faz com quem quer fazer o batismo? Respeita. Respeita. Preciso para mim? Eu cheguei à conclusão que não. Preciso para os meus filhos? Não. Mas eu posso até fazer para meus parentes ficarem, não brigarem comigo. Pode ser até um gesto de amizade. Então, não existe esse bloqueio, esse sectarismo, esse ranço. Não. O que nós precisamos é aprender a usar o raciocínio e ver o que realmente importa para nós. A oferenda pode até nos dar um prazer de fazer, mas ela não é o principal. O principal é o amor ao inimigo, o amor ao semelhante. E eu preciso amar a si, né? Amar a si mesmo. O amor a si mesmo é a minha educação, a minha própria evolução para eu conseguir amar o semelhante. Senão, não consigo. Então, vamos analisar o alerta. Concilia-te depressa com o adversário enquanto estás no caminho com ele. Então, olha só. Sob o ponto de vista espiritual, é melhor reconciliar-nos enquanto estamos no caminho, ou seja, reencarnados. Nós podemos até falar, não vou deixar, depois que eu morrer eu resolvo esse negócio, né? Lá no plano espiritual, a gente encontra e bate um papo e tal, mas Jesus toma um cafezinho, né? Um cafezinho fluídico lá, mas a recomendação é a seguinte, fazer enquanto estamos encarnados, porque a nossa prova verdadeira é aqui. Se a gente não precisasse passar pelas provas e expiações na carne,
a gente só evoluía no campo espiritual, mas não é assim. O André Luiz escreveu um livro importante, Evolução em 2 Mundos. E aqui é que é o nosso teste. A gente, quando lê, por exemplo, o livro Nosso Lar, a gente encontra algumas narrativas de espíritos que estão sendo preparados para reencarnar e estão morrendo de medo. Já são espíritos bem evoluídos lá, e estão morrendo de medo de reencarnar. Por quê? Porque eles sabem que o apelo da matéria é muito grande. É um atrativo muito grande. Pelo prazer, por tudo que a gente pode sentir de benefícios e a gente relaxar com a questão espiritual, que é o principal. Até a gente descobrir que o espiritual é o principal, demora muito. Demora muito. A gente conseguir realmente valorizar isso. Portanto, o depressa é porque vai ser valorizado se a gente fizer enquanto nós estivermos encarnados. Agora, como é que é essa sequência, né? O adversário te entrega ao juiz, o juiz ao oficial, o oficial à prisão. Então, olha só, para que não sejamos entregues ao juiz, nossa consciência liberta, nosso eu profundo, nosso eu divino. A lei está escrita em nós. Isso está dito lá no livro dos Espíritos. Onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Então, a lei já está no meu espírito, lá no íntimo, na minha centelha divina. Entregar-me para o juiz é porque está no registro. Já estou lá. Ou seja, eu aqui na Terra estou escondendo tudo de errado que eu faço. Quando eu piso no plano espiritual, tem um letreiro em neon brilhando e piscando, mostrando tudo que eu fiz. Não tem jeito. Porque é o nosso eu. Vai ser o nosso perispírito, a sua conformação, o ambiente que a gente for ser alocado. Então, tudo isso, graças a Deus, tem jeito, né? Porque se não tivesse jeito, a gente estaria condenado ao inferno. Não é isso. Nós temos jeito, tem jeito de nós avançarmos e nos livrarmos de muitas coisas com esses alertas de Jesus. Então, qual é a prisão? É o ciclo reencarnatório. Fazemos, aí, se eu não reconcilio, se eu mantenho uma relação com uma pendência, e pode acontecer, então aquilo vai ter que ser revisto em outra época. Tem uma fala de Jesus no sermão, que é assim: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Então, Jesus, quando coloca isso, se não me engano, em Marcos, ele diz o seguinte: você tenta. Se não tiver jeito, ora. Se ele não aceitar a aproximação, se você tiver feito tudo o que você podia fazer, então ore. De longe, você fica tentando ajudá-lo. Até nisso a gente vê uma estrutura lógica e inteligente, Jesus nos dando uma recomendação para a gente poder trabalhar essa questão do perdão, não é? Então, a prisão do espírito é o corpo físico. Muito bem, então o ciclo reencarnatório é um ciclo fatal que nos prende em cadeias e vai ser cobrado até o último centavo. Nós vamos ter que resolver todas as questões que nós tivermos pendentes, porque a lei é inflexível. Não há preces nem devoções que diminuam o peso das coisas. Eu posso pôr oferenda, posso fazer um monte de prece, mas se eu não modificar, se eu não tiver um movimento íntimo sincero de transformação, não vai adiantar, não, né? Então, como é que é a misericórdia de Deus para nós? É nos dando oportunidades, nos dando outra encarnação. Deus é tão bom que Ele nos coloca num outro corpo. A gente fica, como é que fala? Escondido, né? É igual o Batman lá com aquela máscara dele, que ninguém sabe quem é o Batman, né? Então, nós viemos de Batman, a gente veio com uma fantasia nova. Ninguém nos reconhece. E muitas vezes estamos do lado de alguém que nós prejudicamos muito, ou o contrário, que nos prejudicou muito. E a gente não reconhece. Apesar de que os fluidos ali indicam, né, uma antipatia, uma coisa, já dão algum indício de problemas entre aqueles dois espíritos, não é? Mas é a forma de Deus mostrar a sua misericórdia para conosco, nos dando novas oportunidades. Então, o único meio de resgatarmos mais depressa é nos dedicarmos ao serviço aos semelhantes,
por amor ao próximo, onde se justifica a necessidade intensa da prática da caridade. Como é que é aquela frase? A disciplina antecede a espontaneidade. Estão lembrados dessa frase? Frase acho que é do livro Coragem, se não me engano. A disciplina antecede a espontaneidade. Se eu não consigo fazer caridade assim de coração aberto, então vai fazer de má vontade mais fácil. E mantenha a disciplina. Com o tempo, o coração vai abrir. E aquilo vai se tornar natural, vai se tornar espontâneo. E aí nós vamos nos transformando. A disciplina é um fator importante para a nossa transformação íntima. Kardec explica, então, que na prática do perdão não há somente um efeito moral, há também um efeito material, porque a morte não nos livra dos inimigos, né? Espíritos vingativos perseguem e vai por aí afora. Nós que atuamos em reunião mediúnica, a gente tem exemplo disso, as pencas, espíritos que manifestam através dos médiuns com rancor, com ódio porque foram prejudicados. E aí você pergunta, quando é que foi isso que aconteceu isso, meu irmão? Quando eles conseguem lembrar do ano, às vezes tem centenas de anos. Foi no século XV, foi no século XVIII, e a pessoa está lá até hoje, com ódio querendo vingar, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Não consegue desatar, né? Porque o ódio é como se fosse uma bola de ferro atada no tornozelo aqui com uma corrente, a gente sai arrastando. Então, aí que tem o campo da nossa inteligência emocional para a gente se libertar, né, dessa prisão. E muitas vezes o Espírito fala assim, aquele que me prejudicou está lá no auditório, está lá, ó, eu não vou largar ele de jeito nenhum. A gente vem para a casa espírita e nós trazemos o que está nos perseguindo. Olha o benefício de vir à casa espírita. Aí ele vai ser tratado na reunião mediúnica e começa a desatar, né, desfazer esse nó do ódio de vidas anteriores. Por isso é que o Espiritismo é bonito, né? Que até no trato dessas relações entre os dois campos, é tudo na base da caridade. Muito bem, então está aí a questão de fazer o mais cedo possível. Aí, para a gente encerrar, faltando 5 minutos, nós trouxemos aqui uma lição que está no livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso é um livro muito conhecido, né? É a mensagem número 120, pela autoria do Espírito Emmanuel. Então, eu vou ler aqui e vocês acompanham. Chama-se Conciliação. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, concilie-te depressa com teu inimigo, né? Sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A pessoa não quer saber do meu pedido de perdão. Ela se recusa a aceitar o meu perdão. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor. Concilia-te. O que equivale a dizer? Faze tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características, nós mesmos. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Ou seja, para que a gente tenha um olhar caridoso até para aqueles que não querem nos perdoar. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás, então, igualmente, provas e testemunhos a apresentar. Então, nós teremos a nosso favor. Não, eu fiz isso, fiz aquilo, eu tentei, né? Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. São esses que estão dementados pelo ódio, não aceitam de forma alguma. Trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo da harmonização,
Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Ou seja, vamos fazer a nossa parte conscientemente.